princesa linda, mulher maravilhosa de Deus, mulher preciosa de Deus, mulher que ama a Deus. Essa é você. Você lembra que você assistiu o vídeo anterior falando da mulher? Quem é você? Quem é você, essa mulher extraordinária? E eu apresentei a você através da palavra de Deus. Quem é você? Quem você foi criada para ser? Quem é a verdadeira mulher? Não a mulher da narrativa do mundo, não a mulher da narrativa de opiniões criadas para satisfazer o ego, para satisfazer uma agenda, para satisfazer muitas doutrinas, para desmistificar, na verdade. E vamos desmistificar tudo isso através da palavra de Deus. Você é a mulher criada por Deus, a imagem e semelhança dele. Em mais detalhes você pode ver no vídeo anterior. Mulher, quem é você? E então eu quero fazer juntamente com você, contigo, uma leitura maravilhosa sobre todas as mulheres da Bíblia. São muitas mulheres e muita coisa para se falar, muita coisa para se dizer, mas devagarzinho nós vamos conhecendo essas mulheres que, assim como eu e você, passaram por muitos momentos e muitos processos. Essas mulheres nos ajudam bastante. E eu não quero simplesmente falar de você, dessas mulheres aqui, mas também de outras mulheres que, assim como nós, precisamos estar ali, diante de Deus, buscando a sua face, sua sabedoria, sua inteligência, sua paciência, para podermos viver nessa terra de modo digno, com um propósito a qual nós fomos convidadas, nós fomos instruídas, nós temos uma bela e maravilhosa missão aqui nessa terra como mulher de Deus. E então, no vídeo anterior, eu apresentei você a imagem e semelhança de Deus, como você foi criada, qual a sua posição e a importância de estarmos aqui nesse mundo maravilhoso, criado por Deus. Talvez você diga, o mundo é maravilhoso, o mundo está um caos. É verdade, mas vivemos o reino de Deus. E no reino de Deus é maravilhoso. Não vivemos por vista, vivemos por fé. Não vivemos o natural, e sim o sobrenatural. Temos as Escrituras, temos um Deus Pai maravilhoso, temos Jesus, o nosso Salvador, e temos o Espírito Santo, o nosso guia, que nos ajuda tanto, nosso melhor amigo inseparável, para juntamente nos alavancar na nossa missão. Então, como anteriormente eu falei, estamos aqui no livro de Gênesis, são muitas mulheres. Vamos começar por essa linda mulher que representa todas nós. Sim, ela foi a primeira, Eva. Eva, tão linda, criada de forma sobrenatural, de modo assombrosamente maravilhoso. Aquela mulher que foi criada da costela de Adão. Aquela mulher que estava ali em frente ao homem, ao único homem desta terra. Aquela mulher que foi chamada de varoa, porque do varão foi tirado, esse foi o primeiro nome de Eva. É verdade, está escrito aqui na palavra do Senhor. Aquela mulher tão extraordinária, porque quando Adão a vê, ele se encanta e diz, essa sim é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, essa é minha semelhante, essa é a minha mulher. E a ama, sim, o primeiro casal, o primeiro casamento, a primeira família a ser constituída ali naquele jardim maravilhoso
criado por Deus. Deus criou um jardim no Éden para Adão e Eva e toda a humanidade, porque ele diz: crescei e multiplicai-vos, num ambiente tão maravilhoso. Mas aconteceu algo tão inesperado para nós, mas não inesperado para Deus. Deus não foi pego de surpresa em momento algum, em situação nenhuma da vivência de Adão e Eva e de nada que estava ali no planeta Terra, ou seja, aqui. Mas naquele ambiente, sim, fomos pegos de surpresa. Talvez você, talvez eu. Como nós nos comportaríamos se nós fôssemos Eva, a primeira mulher nessa terra? Eu quero muito que você se imagine no lugar de Eva, porque quando nos colocamos no lugar do outro, talvez você pense diferente, sem tantas acusações, ou talvez com muitas acusações, eu não sei. Mas é uma forma de podermos entender melhor. Quando entramos no texto, quando nos colocamos no lugar deste personagem, nós vamos vivenciando. E assim a nossa leitura na Bíblia, ela vai nos trazendo muito conhecimento, sabedoria. E Deus vai falando muito através disso. Então, agora você, Eva, eu, Eva, como nos comportaríamos num lugar tão maravilhoso? Não, gente, vamos imaginar. Nós vemos jardins belíssimos aqui na Terra. Você imagina o Éden, como ele era maravilhoso. Um jardim perfeito, um jardim onde não tinha nem espinhos, andava descalça e não machucava o pé. Olha só que maravilha! As frutas, eram as mais belas possíveis. Os legumes, os mais gostosos. Gente, não tinha açúcar para a gente não comparar o sabor. Sim, e o perfume com tantas flores. Deveria ser maravilhoso estar no ambiente. Hoje a gente compra produto, né? Arruma a casa, limpa tudo e borrifa para poder ficar a casa cheirosinha, aquele cheirinho de limpeza maravilhoso. Nos sentimos bem. Agora imagine Eva o tempo todo com cheiro de flores, num lugar tão maravilhoso, onde o ar puro, não tinha poluição. E estava ali, naquele lugar, perfeito. O lugar era perfeito, o ambiente era perfeito. E o marido, nossa, Adão devia ser, gente do céu, Adão. Adão, aquele homem esculpido por Deus de forma perfeita, sem defeito algum. Nossa, gente. Adão, só tinha ele para olhar, para admirar, para amar, para se sentir plena. Ele só tem olhos para mim, ele me ama, ele cuida de mim. E eu estou aqui para, juntamente com ele, cuidarmos desse jardim maravilhoso. Dar nomes aos animais foi tarefa de Adão. Imagine quando Eva chegou, ele ensinando para ela: olha, esse aqui é o elefante, essa é a girafa, são os animais, e contando para ela todas as coisas. Deveria ser uma cena maravilhosa, tão romântica. Olha só, à noite, aquelas estrelas tão lindas, a lua. Nossa, imagina as noites de Eva, tão maravilhosas. Você já imaginou? Então, agora que já falamos do ambiente, da casa de Eva, ali era a casa dela, do seu esposo tão inteligente, tão maravilhoso, tão perfeito. Estou aqui para ajudá-lo, para compartilhar com ele tudo que Deus tem falado para nós.
e que falou para ele anteriormente da minha chegada. Olha só. E então você vê um ambiente tão lindo, tão perfeito, um marido tão lindo, tão perfeito, tão maravilhoso. Ó, não tem disputa para nada. Eu não preciso nem ter esse homem, porque ele só tem olhos para mim. Ah, gente, e eu como Eva? Eu perfeita, maravilhosa. Ah, criada lindamente. Porque Adão, quando a viu, uau, essa sim, você já imaginou aquela mulher linda, maravilhosa? Não, imagine aí o corpo que você queria ter. Aí, como seriam todo o seu processo, cada detalhe da sua silhueta, tudo. Aí eu imagino a Eva assim, 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 aquela mulher linda, maravilhosa, perfeita. Ah, era você lá. Você já imagina? Não, gente, casa perfeita, lugar perfeito para morar. Marido lindo, maravilhoso, perfeito. Meu corpo perfeito, minha alimentação perfeita. Eu não tinha preocupação com muita coisa, não. Já imaginou? Eva ali com Adão para cuidar daquele jardim, namorando ao luar, porque nós vamos multiplicar. Não é assim? É amor para cá, amor para lá, e vamos fazendo, e vamos fazendo. Você já imaginou? Quando as pessoas dizem assim, aquela coisa de adolescente, quem que perguntava bastante, eu não sei se é da sua época, com quem você queria estar numa ilha deserta? Agora imagine você e seu Adão naquele lugar maravilhoso. Gente, não tinha estresse. Não tinha estresse, não tinha aquele trabalho árduo o tempo todo. Ah, meu Deus! Ai, tem que limpar a casa, marido, filho, não sei o quê, não sei o quê. Essa rotina que temos hoje. Lógico que tinha trabalho, mas era de forma diferente. Era um trabalho leve, era suave. Não, não era o nosso fardo. E todo final do dia, o Senhor vinha conversar com eles. Você já imaginou isso? Estar de frente a frente com o seu Criador e Ele lá conversando com eles. Eu imagino que Deus, Ele dizia segredos maravilhosos, compartilhava os projetos. Olha Adão, olha Eva, eu imagino fazer assim a criação, a humanidade. Será de uma forma tão maravilhosa esse lugar, esse ambiente. E diziam segredos, segredos do reino, dos céus, para eles. Você já imaginou isso? Ou talvez outras coisas, eu não sei. A minha mente ela é muito limitada, gente. A nossa mente é muito limitada para tentar pensar os pensamentos de Deus e a conversa que ele tinha todos os dias, porque com certeza eram assuntos e assuntos e assuntos. Ele vinha todos os dias ter com eles naquele lugar. Gente, era muito maravilhoso. Hoje a gente precisa entrar no nosso quarto para ter aquela intimidade sozinha com o Senhor, porque é tanta coisa para fazer. Imagina, eu tenho um horário marcado no final do dia. Eita, que coisa linda! O Senhor se aproxima para conversar comigo, com meu esposo. Olha que coisa maravilhosa! A companhia do Criador. Mas de tantas coisas tão maravilhosas e tão perfeitas. Será que foi o bastante para Eva? Será que foi o bastante para Adão? Talvez você possa pensar num ambiente assim tão maravilhoso, ou como a gente costuma também pensar, eu queria estar no lugar tal, viajar para lugar tal, só sombra e água fresca. Imagina aí, Eva, sombra e água fresca. Adão foi ali, ele foi ajeitar algumas coisas com alguns animais, e eu hoje vou descansar aqui, a tarde é minha. Sombra e água fresca. Ele abriu um coco para mim, eu tô aqui na sombra tomando água de coco. Olha que maravilha, hein? Mas nós, seres humanos,
Nós sabemos que vivemos num mundo onde temos um vazio enorme do tamanho de Deus. Por mais que tenhamos tantas coisas nessa terra aqui, agora você pode ter a melhor casa, o melhor carro, o melhor emprego, a conta bancária mais alta do mundo. Mas se você não tiver a presença de Deus na sua vida, você não tem nada. Isso tudo não é nada. Ao contrário de Eva, ela tinha tudo e a presença de Deus. Só que Deus não nos fez robôs. Ele nos criou com sentimentos. Alegria, tristeza. Isso. Alegria, tristeza, ciúmes, ambição. Sabe? Todos os sentimentos foram colocados em nós, mas é nós que administramos os nossos sentimentos. Assim como Ele nos criou, Ele também criou os anjos. Quando Ele criou os anjos, Ele também não criou robôs. Quando Lúcifer, ele se rebelou, Deus sabia que ele iria se rebelar e sabia do sentimento dele. Então nós temos esses sentimentos. Então nós é que controlamos os nossos sentimentos. E aí você diz, não, mas provavelmente não era assim. Bom, por que então Eva, nesse momento aqui, ela... vamos ler? Capítulo 3 de Gênesis, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Nesse momento aqui, Eva tinha uma vida perfeita. Perfeita. O que eu acho interessante é que aqui no verso 1 diz: mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Olha, gente, é um pensamento meu. Você viu que não está escrito na Bíblia. Se você ler a Bíblia, ela não diz que os animais falavam. Agora, Juliana, eu acho que eles falavam. Você pode até achar louco, sei lá, é uma minha opinião. Eu acredito que os animais falavam. Gente, como é que você tem todos os animais ao seu redor, ali? O leão não mordia você. Conviviam todos eles pacificamente. E de repente, uma serpente chega para você e fala. A gente corre de uma barata, quanto mais uma serpente falando. Você ia ficar parada? Eu saía correndo. Adão, o que é isso? Corre, a serpente está falando aqui comigo, conversando. Ela falou. Bom, gente, é só um pensamento meu, tá? Então, não se preocupa. Eu acredito que quando o pecado entrou, que mudou tudo, até na vida selvagem entre os animais, eu acredito que eles pararam de falar, por isso que eles têm os seus sons, né? O leão ruge,
né? O passarinho ele canta de forma diferente, e pia e tal, né? A gente tem aí o papagaio que repete, bom, enfim. Esse não é o assunto, mas eu acredito que eles falavam, porque é impossível uma serpente conversar com uma mulher onde ela tem tantos animais ao seu redor e ela não sair correndo, não se assustar, nem perguntar: você fala? Mas no céu a gente vai saber, tá bom? Aquela serpente, ela fala com Eva. Tão naturalmente, por ser sagaz, a gente sabe que o inimigo, ele tá ali, né? Ele tá ali naquele momento. E se talvez você diga assim, não, o animal não falava, a serpente entrou e começou a falar através de ela, de qualquer forma Eva não saiu correndo. Se o animal não falava, a serpente começou a falar com ela e ela não saiu correndo, ou não se assustou, ou não indagou, não. Aqui a gente tem um diálogo e nesse diálogo em nenhum momento ela se espanta nada. Nossa, gente, é impressionante, nenhum fala, de repente tu fala. Vamos lá. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, vê? Ela responde tranquilamente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Gente, a única coisa que Deus tinha falado era isso. Gente, ó, não come, tá? O resto, vocês estão aí livres, lindos e maravilhosos nesse paraíso, para vocês aí desfrutar desse melhor. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Olha, a conversa vai ficando interessante. É certo que não morrereis. E aí aguça a curiosidade de Eva, a nossa curiosidade, mulher. A nossa curiosidade da humanidade. É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Eva tinha uma vida perfeita. Pode comer de todos os frutos, menos desse aqui. Pronto, acabou-se. Minha vida é maravilhosa. Agora vamos trazer para hoje. Voltando, né? Como eu falei, você tem a casa, o carro, o trabalho, o marido, a família, tudo perfeito. Tudo perfeito. Não lhe falta nada. Não faltava nada para essa mulher. Mas parece que não era o bastante. E ela tinha a presença de Deus todos os dias. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O que eu acho interessante é que todas as frutas eram lindas e maravilhosas. Não só essa fruta aqui, esse fruto que não podia comer. Aqui no capítulo 2, no capítulo 2, no verso 9, diz: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento. Todas eram lindas e maravilhosas. Mas, quando nós queremos, estamos curiosos, sabe? A desculpa, eita, mas essa aqui parece que ela é mais bonita. Gente, a serpente sabia o ponto em que chegar para despertar a curiosidade de Eva.
Eva aqui, ela quis ser conhecedora do bem e do mal. A vida dela não era suficiente. Ela desobedeceu. Aquela vida perfeita não era suficiente. Não foi suficiente. E ela quis aqui. Talvez você não concorde, mas muitos teólogos também falam sobre isso. Assim como Satanás, lá, Lúcifer, ele quis ser mais que Deus. Ele estava no céu, no lugar perfeito também. Mas ele quis ser como Deus, maior que Deus. Eva, ela quis ser como Deus. Ela quis ser conhecedora do bem e do mal. E isso aqui é muito importante, porque hoje a gente sabe o que nos falta. Mas para Eva não faltava, que era o vazio da presença de Deus na nossa vida. Eva tinha. Eu refleti muito a respeito desse texto, porque nós, assim, passamos muito sobre a nossa vida. Se eu tivesse isso, se eu tivesse isso, se eu tivesse isso. Mas quando você tem Deus na sua vida que lhe preenche, nada mais lhe falta. Olha, gente, tem testemunho pessoal para vocês. Eu tenho Deus e não me falta nada. Eu não tenho, sabe, aquela coisa assim, eu queria viajar. Já pensei nisso, mas hoje, sabe, a gente vai amadurecendo em fé, mas viajar, carro, casa, trabalho, não sei o que, eu queria a presença de Deus. Nada nesse mundo me enche mais os olhos, apenas a presença de Deus. Talvez você diga, porque você não tem. Ai, gente, nem é assim, sabe? Eu não vou entrar muito profundo sobre isso. Mas você sabe, se você é madura o suficiente, você sabe que não é simplesmente, porque você não tem. Não é assim, né? Então, a gente vê aqui que em um detalhe aguçado naquilo que está dentro de nós, é o princípio da nossa queda. Isso aqui faz a gente refletir muito, 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 muito. Verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, todas as árvores eram, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Alguns dizem que Adão estava perto, outros dizem que não. Eu, particularmente, eu acho que ele não estava perto. Eu acho que não. Ele poderia estar. A Bíblia, nessa passagem aqui, não diz específico se ele estava ou não. Diz que ela comeu e deu. Eu não sei se ele estava ali assistindo tudo, calado, olhando. Gente, Adão, criado à imagem e semelhança de Deus, sabe? Eu acredito que não. Por que ele deixaria? Ei! Até mesmo porque se ele estivesse olhando e dizer, gente, eu dei todo o nome a todos os animais, até a serpente, eu dei o nome de serpente. E ela não falava, e ela tá falando, e você tá conversando. O que é isso? O que é isso aqui? Sabe, eu acredito que Adão era um homem extraordinário. Deus criou o primeiro homem perfeito. Abrindo um parênteses aqui, essa narrativa, tem uma narrativa do mundo aí que na verdade é totalmente satânica, do diabo. Gente, não tem como tá desclassificando o homem, não. Deus criou um homem perfeito. Você já imaginou se você tivesse 30 cachorros, decorar o nome dos 30 cachorros? Como seria difícil? Imagine isso, ou 50.
Agora você imagina um homem que dá nome a todos os animais. Um homem dotado de todo conhecimento sobre a terra, sobre o cultivo, de tudo que está ali naquele jardim. Deus fez um homem top. E esse homem inerte nessa conversa, sabe? Eu assisti a novela da Record e eu acredito que foi mais ou menos aquela ali. Ela chega com o fruto e diz, olha, eu comi, eu não morri, tô viva, olha o fruto, come também, é uma delícia. E aí também ela soube aguçar a curiosidade de Adão. Uau, você não morreu, você tá aqui, intacta, perfeita do mesmo jeito. Se não aconteceu nada com você, eu também quero comer, eu também quero saber, sabe? Esse fruto proibido. E ele comeu do fruto. E quando ele come do fruto, os olhos dele se abrem. Porque quando a Eva comeu, não se abriu e ela ficou logo conhecedora do bem e do mal? Porque a ordem tinha sido dada a Adão, o cabeça. É ele é o cabeça. Ele é o cabeça da mulher. Então, quando ele come, sim, aí sim, o pecado entrou. Gente, e tudo mudou. Tudo mudou. Então, é muito importante para a gente refletir. Será que tudo tão perfeito, a gente precisa de algo? Sabe? Pessoas que são riquíssimas, sabe? Que precisa daquele vazio de Deus. Tantas pessoas que têm tanto dinheiro e não querem mais ter aquela vida, sabe? E não querem mais viver. Então a gente vê que riqueza desse mundo não é nada, é tudo, sabe? É ilusão. O dinheiro nos serve. Então reflita sobre isso. Eu queria que vocês refletissem juntamente comigo, porque é muito delicado a situação para que nós, que temos tudo, temos a presença de Deus, se não cuidarmos da nossa curiosidade, da nossa sagacidade, da nossa ambição, nós caímos. Nós temos que ter cuidado com os nossos sentimentos, porque todos os sentimentos que Deus, Ele colocou em nós, eles têm funções e na medida correta, sabe? Eu posso ser ambiciosa e dizer, poxa, eu quero fazer essa faculdade, cara, eu acho que vai ser maravilhoso, eu vou conseguir um emprego e vou ter condições melhores para minha família e tal, sabe? Ter foco, objetivo, saber onde eu quero chegar, sem passar por cima de ninguém. Mas nós temos que ter muito cuidado. Se aquilo que nos atrai, se aquilo que está nos aguçando o desejo, se vai ser contra a vontade de Deus, a desobediência, sair dos caminhos do Senhor, da retidão e sair dos princípios dele. Muito cuidado, nós temos que ter muito cuidado. É muito delicado. É uma linha muito tênue. Cuidado, mulher. Eva, a mulher maravilhosa, brilhante, extraordinária, no lugar maravilhoso, com tudo lindo e tal, é só sucesso. Ela caiu para nos mostrar como somos, para nos mostrar o que pode acontecer com cada um de nós, para nos mostrar como é a nossa fragilidade, para nos mostrar, para que possamos refletir. Será que realmente eu estou satisfeita com tudo que Deus me deu e com sua presença? Eva não estava satisfeita. Nem interessante. Lúcifer
no céu não estava satisfeito. Eva, na terra, com um paraíso, não ficou satisfeita. Adão, porém, desobedeceu de forma gritante. Ele poderia ter recusado, sim. Ele poderia ter dito, mas eu não vou comer. Ele disse que não, então jogue fora. Não coma mais. Pare de ficar conversando com quem não deve. Senhor, vem cá. Sabia que Deus ia logo chegar. Aconteceu e relatar o que aconteceu. E pedir perdão. Não aconteceu. Mas tudo que está na Bíblia, gente, é para nos ensinar, para nos mostrar. Sabe? Eu olho para Adão e Eva assim, meu Deus, tem de misericórdia de mim. Tudo aqui, cada personagem, a Bíblia, gente, a Bíblia, se fosse para escrever tudo que deveria escrever, não ia caber no mundo, não. Mas tudo que está aqui é essencial para mim e para você, para nós sabermos como devemos conduzir a nossa vida. Olhar esses exemplos de queda, exemplos de fé, exemplos de persistência. Esses homens e essas mulheres nos ensinam e Deus está o tempo todo nos ensinando. Olha fulano, olha como foi a vida de fulano, aprende com ele, faz assim, faz, sabe? Então reflita, meu amor, reflita, minha linda de Deus, preciosa do Senhor, assim como eu refleti. Será que eu tenho bastante? Será que eu estou satisfeita? Será que eu consigo dominar os meus sentimentos? Será que eu tenho domínio próprio? Será que eu estou dando o fruto do Espírito? Você tem o Espírito Santo dentro de você, o seu ajudador. Peça ajuda a Ele. Nós temos essa ajuda, o escape, e aprendemos ainda com os exemplos, com a palavra de Deus. Cheiro no teu coração e até o nosso próximo encontro. Tchau!